Vamos rezar só uma Ave Maria, fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Hoje nós vamos estar continuando a 7ª formação, que é vida moral, e o primeiro, segundo e terceiro mandamentos, que são os mandamentos verticais, que chamam. Vertical porque nos leva a Deus, né? Primeiro, segundo e terceiro nos levam a Deus, está na primeira tábua. A segunda tábua é do 4º ao 10º mandamento, que é o horizontal, então forma exatamente uma cruz. Mas antes disso, explicar um pouquinho do que aconteceu durante o ano, e principalmente no catecismo da Igreja Católica, que é dividida em 4 partes. A primeira parte é do credo católico, né? O creio, nós estudamos todo o creio. Isso geralmente nós fazemos aqui na Crisma, na Paróquia São Francisco de Assis, que o livro que nós utilizamos na Crisma é estudar o catecismo inteiro. Então, a primeira parte é o creio. Então, você disseca todo o creio, é vindo de Deus, aí vai chegando para nós pela vida sacramental, é onde nós estudamos os 7 sacramentos. Nesse momento, chega a terceira parte do catecismo, que é vida em Cristo. A vida em Cristo é a vida moral, como que nós temos que viver aqui na terra e com Deus. E também os 10 mandamentos, que são 10 conselhos de Deus para a nossa vida. A gente às vezes para pensar, poxa vida, mandamento, algo assim que você tem que obedecer como se fosse um exército, sabe? Tem que obedecer, mandamento. Mas para pensar uma coisa, esse mandamento é uma mistura de mandamento com conselho. É Deus falando no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Meu filho, me ame sobre todas as coisas, que isso é melhor para você. Se você me amar sobre todas as coisas, isso vai ser melhor para você. Então, a gente estudando essa questão do primeiro mandamento, do segundo, do terceiro, que nós vamos dar uma olhada hoje, a gente entende melhor o amor de Deus, porque amá-lo é você escolher o melhor. Aí então, chega agora na vida moral católica. Muitas pessoas pensam assim, né? A gente fala muito sobre moral, aquela pessoa moralista, aquela pessoa ali, chega até, o nome moral hoje no Brasil, no mundo, chega às vezes ter até, por exemplo, uma pessoa que ela é correta, honesta, moral, é como se fosse uma qualidade, algo assim, é um diferencial para a pessoa, mas não deveria ser um diferencial. Deveria ser algo natural, e até mais, sobrenatural. Eu vou explicar em questão de meia hora, um pouquinho da moral, mas não moral do mundo, a moral católica, porque é algo tão interessante, porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou o seguinte: não, você tem que respeitar a moral do outro, o que o outro está pensando, você tem que respeitar o pensamento do outro. Falei, cara, respeitar o pensamento do outro? Mas e se o pensamento do outro não for um pensamento divino? Complica. Nós temos que ter uma orientação moral católica em Deus, não a nossa consciência. Se a nossa consciência, desde pequeno, nós crescemos com uma consciência moral católica dos pais, mas dos pais que são realmente católicos, aí você vai estar crescendo numa formação moral católica boa. Hoje mesmo, conversando com um rapaz,
de 15 anos. O rapaz tem 15 anos, ele vai fazer um vocacionado para o sacerdócio. Ele deve entrar lá na administração apostólica lá de Campos, né? 15 anos o menino. E ele falando sobre moral comigo, católica, e é um menino muito inteligente. E ele falando, poxa Marcelo, as pessoas hoje estudam moral, estudam os 10 mandamentos, mas as pessoas não estão seguindo mais. Não estão, cada um quer pensar do seu próprio jeito. Cada um quer ter a sua razão. Eu tenho a minha razão e você me respeite. É a geração do mimimi que eu falo hoje, né? Então, olha só. Cada um aqui vai ter uma moral. Vai ter um pensamento X sobre algo. Mas já parou para pensar se a sua moral está conforme a moral da Santa Igreja Católica? O primeiro ponto que nós temos que pensar é esse. Eu não tenho que pegar uma moral minha. Eu tenho que pegar uma moral da Igreja Católica. Me conformar à Santa Igreja Católica. Aí sim. Mas daqui a pouquinho eu entro mais em detalhe e vocês vão entender melhor onde é que eu quero chegar. Dentro da moral católica, nós vamos falar 8 pontos aqui. 8 pontos. Primeiro, a dignidade da pessoa humana. O primeiro ponto, o homem, imagem de Deus. Esse é o primeiro ponto essencial. Como assim imagem de Deus? Quando a gente para e pensa sobre a imagem de Deus, a gente teria que pensar dentro da moral a razão e a vontade. Razão e vontade são duas coisas assim que você tem que analisar. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o Catecismo da Igreja Católica. Deus está falando para a minha inteligência. E qual a minha inteligência? O que a minha inteligência vai fazer? É a vontade. Eu tenho que. Deus fala, então eu tenho. É o abeudire, é a obediência. Obediência pelo ouvir. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. Agora, qual a decisão que eu tenho que fazer? É a vontade. É vontade com inteligência, vontade e razão. Então, nunca se esqueçam disso. Vontade e razão dentro da Santa Igreja Católica. Isso que nos torna imagem e semelhança de Deus. Hoje a imagem está distorcida por causa do pecado. Mas essa imagem distorcida não significa que tirou toda a imagem. Nós ainda temos a imagem de Deus. Porque o pecado, infelizmente, o pecado nos faz esquecer de Deus. Deus nunca esquece de nós. O pecado nos faz esquecer dele. Mas esse esquecimento, Deus age pela graça atual para nos converter. São graças atuais todo santo dia, porque graças tem vários tipos de graça que tem, e graça atual, ela é como se fosse o combustível. Você está lá em estado de pecado mortal, Deus vem falando com você através de uma palestra, através de uma pregação, de uma leitura católica, de uma música, de um amigo que vem. Aí daqui a pouco esse amigo te dá como os jovens falam, né, um tapa na cara. Aí você, caramba, nossa, Deus está tocando em mim. Aí nesse ponto é uma graça atual. Aí você vai e confessa, você entra em estado de graça. Aí a graça é santificante. A graça santificante. E na graça santificante, todos os dias tem graças atuais, que a gente vai crescendo em graça, em graça, em graça, em graça, até alcançar a glória. É assim, o que nós precisamos no fundo do nosso coração, é um transplante de alma. Tendo um transplante de alma e mudando as nossas atitudes. Como que eu tenho que pensar hoje? Eu tenho que pensar conforme a Santa Igreja Católica. Aí sim, nós estamos no caminho certo de
chegar até Deus. Pelo esse primeiro ponto, homem, imagem de Deus. Segundo ponto, vocação à felicidade. O que nós procuramos aqui na terra? O que todo mundo procura na terra? Ser feliz. Tem uns que procuram a felicidade de qualquer forma, né? Eu quero ser feliz, não importa como. Eu lembro uma vez que estava uma amiga minha, ela era locutora de rádio, né? Numa rádio católica. Isso já tem mais de 10 anos. Ela não é mais locutora não, já saiu há muito tempo. De uma rádio católica aqui, que ela, na rádio, ela falando o seguinte: gente, vamos ser felizes, não importa como. Alto lá. E eu ouvindo na rádio, aí ela saiu, falei: minha filha, como é que você fala isso? Não importa como. Não, para ser feliz tem que ser em Deus. Então, se você fala para ser feliz não importa como, então pode fazer qualquer coisa, o que der na telha. Eu vou matar alguém porque isso vai me fazer feliz. Não, não é assim. Eu vou trair porque eu vou ser feliz. Não é. A felicidade que nós temos que buscar, só existe uma, é Deus. Um pai, uma mãe que busca felicidade só no filho, está idolatrando o filho. E vice-versa. Um namoro que um idolatra o outro, às vezes no namoro a pessoa acha que um e outro é estrela guia, né? Estrela guia de um e do outro. Não, na verdade são duas pessoas, um homem e uma mulher, no meio do mar, revolto, em cima de uma tábua, um ajudando o outro no escuro. Mas Deus está dentro do coração dos dois, desde que essa moral católica esteja junto. Aí sim, aí você está no caminho certo de procurar a verdadeira felicidade, porque tudo o que nós buscamos hoje aqui na terra, eu, Marcelo, eu quero ser feliz comprando um prédio, eu ganhei na Mega Sena, agora vou ser o homem mais feliz do mundo, vou comprar um prédio, montar vários negócios, pronto. Isso não vai me trazer felicidade. Nada vai te fazer feliz. Se você casar com alguém achando que essa pessoa vai te fazer feliz, você já começou um derrotado. Já começou. Você tem que casar com alguém, quem tem a vocação para o matrimônio, né? Você tem que casar com alguém amando a pessoa em Cristo Jesus. Porque se você amar mais a sua esposa do que Cristo, já está errado. Já está errado. Não tem. A felicidade única que nós temos que ter aqui é Deus. Eu amo meu filho, minha filha de todo o coração. Não, tudo bem, você ama a tua filha de todo o coração, mas ela está abaixo de Deus. Porque você quer amar alguém de todo o coração mesmo, ame essa pessoa em Cristo Jesus. Porque se nós amarmos alguém aqui na terra, na hora da morte acabou. Existe uma diferença entre amor natural e amor sobrenatural. O amor sobrenatural é em Cristo. O amor natural morre. Por isso que muitos casamentos que não têm Cristo, que não têm a chancela da igreja, o sacramento do matrimônio, é um casamento humano, que não está divinizado. E nós temos, como bons católicos, gente, nós temos que aprender a doutrina católica. Aprender a doutrina católica, por quê? Porque isso é o melhor para nós. Aí chega no momento, na crisma, em vários cantos que eu já palestrei e preguei, mas isso eu não concordo. Cara, não concorda por quê? Você já estudou? Você já pegou o ponto X? Por que a igreja pensa isso e fala isso? Não, mas eu não concordo. Geralmente é isso. Geralmente as pessoas não se aprofundam e não concordam porque o jornal fala, não sei quem fala, a revista Veja fala, não sei o que fala, e já fica assim. Mas não adentra profundamente naquilo que a igreja fala.
Aí se perdem, por isso que muitos católicos se perdem. Os primeiros catequistas são os pais. Aí chega na crisma, já falaram para mim já, pô, mas você não resolve, por que não? Meu filho, já chega na crisma estragado. Para consertar, pô, 15 anos estragou, como é que eu vou consertar em 1 ano? Então, mas na crisma é o seguinte, é você colocar a semente, acreditar. Você não vai ver a conversão ali de repente, mas a conversão pode surgir daqui a 2, 3, 10 anos, uma hora vai surgir. A sementinha foi plantada, a graça foi colocada ali. Na hora da dor, aquela semente vai brotar. Geralmente brota na dor, tá? Geralmente é na dor. Agora o terceiro ponto, a liberdade do homem. Nós somos livres. Nós somos livres para fazer o que quiser ou não? O que é o livre-arbítrio? Muitas pessoas falam que o livre-arbítrio é você decidir entre o certo, entre o bem e o mal. Mas o verdadeiro livre-arbítrio não é você decidir entre o bem e o mal. É você sempre decidir o bem. Quando você decide o mal, é porque você não soube usar o livre-arbítrio que Deus te deu. Isso daí, muita gente não entende. Ah, mas eu posso escolher isso. Tudo bem, você pode escolher. Mas todos nós temos a liberdade de escolha. Mas toda liberdade tem a responsabilidade com consequências. Meu filho, você pode decidir sim, não seguir a doutrina da igreja, é uma escolha sua, mas vai ter consequências na sua vida espiritual grande. Escolha você. Escolha você. Muitas das vezes, a gente prega algumas partes assim, um pouco pesadas, e as pessoas saem revoltadas com você mesmo, revoltados. Tem uma frase de São Pio aqui, Papa São Pio: não existe pregação ou palestra caritativa, essa caritativa aí é um amor sobrenatural. É porque numa pregação, se eu for dar uma pregação de um amor natural, essa é uma pregação que não vem de Deus. É um amor natural, amor aqui natural, pronto. Amor sobrenatural é aquele amor, aquela pregação que vem de Deus. Você está fazendo aquilo por Cristo. Não existe pregação caritativa da verdade sem condenação explícita dos erros e heresias. É pesado, não é? Geralmente numa pregação, numa palestra católica, nós temos que aprender a falar a verdade. Não é para fazer o público chorar, não. Não é esse tipo de choro que dá conversão. Uma conversão vem da razão e da vontade. É Deus colocar no meu coração. É como Santo Agostinho. Santo Agostinho vivia uma vida toda errada. Daqui a pouco, só resumindo mesmo, daqui a pouco ele leu uma passagem da Bíblia, aquela passagem da Bíblia tocou no coração dele, detalhe, ele lia a Bíblia sempre, mas mesmo assim vivia no pecado. Mas teve um belo dia, que ele leu uma passagem da Bíblia, ali ele começou, foi um choro, não sentimental, mas foi um choro da inteligência dele. Ali ele se converteu, ali ele começou o caminho da santidade. E conforme Santo Ambrósio fala para Deus, né? Deus não falou para Deus, mas em relação a Santa Mônica, Deus não esqueceria as lágrimas de uma mãe. As lágrimas de uma mãe e a oração de uma mãe, elas têm um poder muito grande,
Mas por isso que eu sempre recomendo e falo com os pais. Eu ia pregar no Ecri-Cri da Guadalupe, vai ser agora dia 28 de setembro, eu ia falar com os pais, né? Só que eu vou ter que viajar, aí cancelaram, mas eu ia ter conversa com os pais, porque na catequese infantil, ali, já tem que começar, mas isso tem que começar com os pais, essa vida moral católica, é com os pais. A catequese é só para complementar aquilo que os pais fazem, a crisma é para complementar aquilo que os pais e a catequese fizeram. Hoje, antigamente você pregava para um católico, você aumentava a catolicidade dele. Hoje você prega na igreja, as pessoas não concordam mais com você, não concordam. Isso vem de 12, 13, 14 anos em diante. Temos que nos converter, temos que estudar. Quarto ponto, moralidade dos atos humanos. São 3 tipos de perguntas que nós temos que fazer para saber se o nosso ato moral é bom ou ruim. Primeiro, objeto escolhido. Segundo, intenção. O terceiro, são as circunstâncias da ação. Essas circunstâncias têm algo secundário só, mas o principal são os 2. Objeto. Objeto é aquilo que você decide fazer. Por exemplo, é só com exemplo para facilitar, né? Um rapaz conhece uma menina, a menina é o objeto dele, ou vice-versa. Ou, por exemplo, um carro é um objeto. A menina, quando eu falo objeto, não é que nós vamos colocá-la como objeto nosso, não. O objeto é a matéria em si, mas é uma pessoa, tá, gente? Só para não confundir. Mas lá, a menina é o objeto do rapaz, ou seja, é a matéria escolhida. A menina tem algo de bom ou ruim? Não. O rapaz tem algo de bom ou ruim? Não. Mas aí a menina olha o rapaz, mas qual a intenção da menina? O segundo ponto, qual a intenção? Eu quero namorar aquele rapaz é católico, eu quero ir para o céu, levar os filhos para o céu, viver em santidade, ir para o céu com toda a família e pregar. Matéria boa, a intenção boa, então o ato moral é bom. Agora a pessoa quer, por exemplo, eu, Marcelo, tem um objeto, um pobre, o objeto ali, mas aí eu estou com o objeto de dar comida para o pobre. O objeto é a matéria, eu quero dar comida para o pobre, é a ação. Mas qual a minha intenção? Eu chego lá, nossa, eu vou dar comida para aquele pobre. Chego lá, dou comida, pronto. Nossa, estou me sentindo tão bem. A intenção foi fazer a boa ação do mundo. Eu vou lá, dou $1 bilhão para as vítimas de um tsunami. Eu fiz minha boa ação, saí no jornal, tudinho, sou homem bom. Moralmente, dentro da vida moral católica, isso é um ato bom ou ruim? Ruim. Por quê? Porque a intenção da pessoa foi ela se vangloriar. Para o mundo, é um ato bom. Mas para Deus, aquilo não foi um ato bom. Sobrenaturalmente, aquilo não valeu para Deus. Quer valer para Deus? Dê a comida como se você estivesse dando para Cristo e que ninguém saiba. Que ninguém saiba. Coloque sempre, acordou, confessou, todos os atos que vocês fizerem durante o dia, vocês colocam intenção a Cristo, no início do dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu dedico esse dia a Ti. Começou a fazer uma coisa, vai dedicando, coloque a intenção sempre em Cristo, por que tem que lembrar sempre? Porque às vezes só falar no início do dia, quando chega às 11 horas, nem lembra mais,
Então você vai crescendo de graça em graça quando você vai lembrando. Porque chega uma hora que se você não fizer isso, a gente só vai ficar lá no mínimo. Daqui a pouco eu explico o que é ser mínimo. Então, para um ato ser bom ou mal, os 3 pontos têm que estar juntos, principalmente esses 2. Eu não vou falar das circunstâncias não muito, porque é algo secundário. Seria como? Está aqui. Eu cheguei, furtei uma caneta. A Laísa chegou aqui, eu estou aqui, pronto, a Laísa foi e furtou a caneta. É um pecado furtar a caneta? Sim, é um pecado furtar. Só que as circunstâncias, ela estava precisando, e uma caneta. É um pecado? Claro que é um pecado. Não é mortal, é venial. Mas as circunstâncias, por ela estar precisando daquilo urgentemente, ela esqueceu de devolver, então são as circunstâncias. As circunstâncias servem para agravar ou abonar alguma atitude nossa. Só isso para serve as circunstâncias. Mas o principal é o objeto escolhido e a finalidade do objeto, da ação, né? O 5º ponto, moralidade das paixões. Um parênteses. Isso tudo que eu estou dando nessa palestra aqui, no encontro de Crisma, sabe quanto tempo seria? 6 horas de encontro. 6 horas, então eu estou resumindo aqui bem para vocês, tá? Porque são 4 encontros de Crisma aqui. Moralidade das paixões. Muita gente fala que paixão, eu estou apaixonado e tudo, paixão é algo bom, dependendo, né, da paixão pode ser até ruim, né? Paixão não é nem boa nem ruim, depende de como você vai utilizar. Uma paixão boa chama-se virtude. Virtude é uma paixão boa. Vícios, paixões ruins. Então, a paixão é algo que o nosso coração tende. Lembre-se sempre, a razão e a vontade. A minha razão fala, eu ouço Deus, a razão está falando que eu tenho que seguir a Deus, mas a minha vontade faz o contrário daquilo que a razão está falando. Aí o nosso coração, a nossa alma vai ficar sempre triste, porque a gente sabe que tem que seguir a Deus, mas não segue a Deus. Não segue. Por isso que tem muita gente triste hoje no mundo. Hoje, cara, quando eu falo na tristeza, a tristeza ela não é nem ruim nem boa, também. Não é. Solidão não é ruim nem boa. Depende de como você utiliza. Se você estiver vivendo um momento de solidão, busque a Deus. Que aquela solidão vai te trazer um silêncio interior que vai te fazer crescer. Uma vez me convidaram para conduzir uma adoração, o pessoal lá da Perpétua, do grupo de jovens. Aí eu respondi para o pessoal lá, não vai dar muito certo não para eu conduzir a adoração. Mas por quê? Porque adoração está certo fazer do jeito que está hoje? Está. Mas adoração, a música que toca o coração de Deus, é o silêncio. A adoração que toca o coração de Deus, é você no Santíssimo em silêncio absoluto. É o seu coração pulsando, você chega a escutar o coração. Não precisa falar nada. Eu falei que a minha adoração seria assim que eu conduziria. Aí ninguém ia chorar, né? Aí tá, olha só. Consciência moral. É onde vai agora o 6º ponto, consciência moral. É onde nós temos que ter a formação de uma consciência moral. É desde pequeno. Desde pequeno. É onde eu bato a tecla. Os pais,
ensinar a rezar desde pequenininho. E colocando, tem um rapaz que é muito amigo meu, nosso do grupo Crescendo na Fé, alguns aqui conhecem também, Breno Manhago. O Breno, da família dele, cara, do jeito que ele cria os filhos, rapaz, é maravilhoso, entende? Assim que tem que ser um exemplo, o pai e a mãe sendo o catequista, porque quando os 3 filhos dele chegarem na catequese infantil, rapaz, vai ser muito tranquilo. Na hora que chegar na crisma comigo, entendeu? Isso que seria. Então, se começarmos agora, daqui a 15 anos, imagina, todo católico começando agora, daqui a 15 anos o mundo mudava. Quer mudar o mundo? Não é para, eu vou salvar baleia, tudo bem, eu vou salvar cachorro, eu vou salvar não sei o que. Hoje as pessoas estão se preocupando mais em salvar um animal do que um ser humano. Onde é que está a moral católica? Eu não estou falando que tem que matar os cachorros não, pelo amor de Deus, não é isso não, senão São Francisco vai ficar chateado, mas não é isso não, pelo seguinte, as pessoas estão idolatrando os animais em vez de Deus. Nós não podemos idolatrar nem o homem, imagina idolatrar um animal. Nós temos que amar os animais, claro, mas não é o mesmo amor como nós damos ao ser humano, não é o mesmo. Então essa consciência moral, ela tem que ir crescendo, é onde vai chegar, que a minha consciência, adequada à consciência da igreja, você vai saber o que é o certo, o que é errado em Cristo, porque no fundo nós já sabemos, isso é a lei, isso é uma lei natural, que existe dentro de nós. Eu não preciso nem falar se a pessoa é católica ou não, a lei natural, existe uma lei natural, dentro do nosso coração, de todos, pode matar? Não, precisava estar na lei, no artigo 121 do Código Penal? Não, precisava estar lá na Bíblia? Não, mas isso é para lembrar o coração duro do homem, para poder ver, não mate, e nós matamos mesmo assim. Deus fala, não mate, porque isso é o melhor para você, porque você matando uma pessoa, você está matando toda a humanidade. Então nós temos que aprender muito ainda, é crescer dentro de uma consciência moral católica correta, mas hoje parece que os católicos hoje, na formação da consciência, estão ensinando os filhos. Rapaz, eu lido na pastoral do adolescente, daqui da Guadalupe, da Perpétua, da São João Paulo, da São Lucas, os adolescentes estão se perdendo. Sim. Quando você falou assim, que precisava estar na Bíblia, que não matarás, não roubarás, na Bíblia precisava estar sim, precisava estar na lei dos homens, porque, igual você falou, se toda a família educasse os filhos, daqui a 15 anos, não teria ladrão mais, assassino, mas a Bíblia precisaria para educar, porque ali a gente tem que respeitar os mandamentos, né? Agora, sem família, educar filho não tem jeito. Olha só, quando Deus criou Adão e Eva, não tinha morte, não tinha assassinato, então originalmente não precisaria estar. Deus colocou os 10 mandamentos por causa do coração duro do homem, porque se o homem não tivesse o coração duro como tinha, não precisaria estar. Então Deus colocou para nos salvar, mas inicialmente não precisava ter. A consciência moral. Agora o 7º ponto, virtudes. Vou falar só de 7 virtudes aqui. Por que de 7 virtudes? Porque tem mais de 50, muitas, mas só tem que falar só sobre 7, são virtudes humanas e virtudes teologais. Virtudes humanas, vamos começar lá pela primeira, prudência,
Essa virtude prudência é o que nos coloca na nossa razão. A nossa razão está em Deus. A nossa vontade é seguir aquilo. Mas a virtude da prudência é o que nos vai levar ao local certo. Por isso que fala, quais os tipos de prudência que existem? Um é imprudência, que nem conta. Imprudência é, eu, Marcelo, sou bandido. Aí tem lá um local ali, um banco, eu quero ser rico, então eu vou assaltar o banco. Isso é uma imprudência. Eu vou passar em cima do meu sócio e vou pegar todo o dinheiro dele, quebrar a família toda, eu vou ficar rico. Isso é uma imprudência. O que os políticos fazem? Muitos fazem imprudência. Prudência perfeita e imperfeita. Prudência imperfeita é quando nós nascemos, nós crescemos, aí nós queremos constituir uma família, nós queremos um trabalho, nós fazemos tudo aquilo, alcançamos tudo, família, viagem, felicidade aqui, tudinho. Isso é uma prudência perfeita? É uma faculdade, um concurso público, uma empresa, alguma coisa, dentista, e vai trabalhando em cima disso. Aí vive e morre, é uma prudência imperfeita. A prudência perfeita é você fazendo tudo isso da imperfeita, mas colocando Cristo dentro. Colocando Cristo. Vou montar uma empresa, rezando, colocando intenção. Vou casar, vou viajar, vou fazer esse empreendimento, tudo colocando Deus na frente. Isso é uma prudência perfeita. É você saber escolher aquilo que Deus quer para você. E sabe o que Deus quer para nós? Que nós alcancemos o céu. Segunda, justiça. Justiça é algo que nós temos aqui, é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Olha só, você vai dar aquilo que é devido ao próximo e a Deus. Isso é justiça. Então sempre, o que eu vou dar ao próximo? O que é justo para o outro. Eu tenho que amar o próximo, mesmo que o próximo seja teu inimigo. Aí sim, você ama o outro. Deus não nos ama, Ele nos ama sendo inimigos dele. Vocês sabiam que quando nós estamos em estado de pecado mortal, nesse momento nós somos inimigos de Deus? Por isso que nós não podemos comungar em estado de pecado mortal. Isso é um pecado gravíssimo, é um sacrilégio. É um sacrilégio. Em pecado mortal não pode comungar. Confesse-se antes. Confesse-se. Porque senão você vai estar dando a Deus aquilo que não é para Ele. Não vai estar sendo justo. A palavra justiça, quando fala José é um homem justo, justo, dentro do termo bíblico, é santidade. É santidade. Queremos ser justos? Vamos buscar santidade. Fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza nas dificuldades. Peçam fortaleza a Deus para todos esses momentos de dificuldades que nós tivermos, que vocês tiverem. O outro, temperança. Temperança, tempero. Temperança é aquela virtude que nos leva em relação à luxúria, aos prazeres da carne. Quando eu falo prazeres da carne, não é prazer, a gente sempre fala, prazeres da carne é sexo. Não, é bebida, comida em excesso, bebida em excesso, tudo que te dá prazer em relação a esses pontos. Não somente a carne. Então é dar um tempero, você tem que colocar um tempero, e esse tempero é Deus. Porque quando você tira esse tempero, que é Deus, aí tudo estraga, tudo estraga. Virtudes teologais, são 3, fé, esperança e amor. Fé é o primeiro, é o básico, mas um grande básico, porque sem fé, a fé que nos liga ao céu. Santa Teresinha fala que a raiz da nossa árvore está no céu.
Essa raiz da nossa árvore é a fé. A fé que nos liga a Deus. Sem a fé, não adianta. Você pode ter a razão maior do mundo, mas sem fé, não adianta. Por isso que muitos filósofos acabam ficando loucos. Ficam só na fé, só na razão, uma razão crítica, e esquecem de Deus. Esquece. Por isso que São João Paulo II, a fé e a razão são como duas asas que nos levam ao céu. É onde entra do grupo aqui, Fide et Ratio, fé e razão. Vem da encíclica do Papa João Paulo II, São João Paulo II, fé e razão. E a Igreja Católica, ela é fé e razão. A fé é sempre maior do que a razão. Então nunca esqueçam disso. Temos que buscar fé. Segundo, esperança. Esperança é aquilo que Deus nos coloca no nosso coração, é a esperança de ter a vida eterna. Porque se eu chego num ponto, que eu chego numa presunção, e eu já vi muito isso, eu já aceitei Jesus Cristo, eu já estou no céu, aí eu vou sentar, vou ficar esperando. Não é assim. A esperança é você trabalhar também no dia a dia, evangelizando. É a esperança que nós temos que ter de alcançar o céu. Nunca chegar numa presunção de já alcancei o céu, ou num desespero de não adianta, eu não vou alcançar o céu. Isso são dois pecados contra o primeiro mandamento. Não podemos ter isso daí. E o amor, eu prefiro falar caridade. Toda vez que vocês escutarem a palavra caridade, é amor sobrenatural. Por isso esse nome, caridade, caritas, é amor sobrenatural. Porque quando eu falo só a palavra amor, fica um pouco pobre essa palavra. Caridade fica mais forte. No latim, caritas. Aí fica maravilhoso. Então sempre, o amor, tudo é o amor. Tudo que nós fizermos aqui, nós temos que colocar amor naquilo. Porque sem o amor, esquece. Se eu estiver fazendo aqui sem amor, só para estar fazendo de cumprir tabela, eu vou estar fazendo com amor, mas sem caridade. Eu posso chegar para minha esposa, eu te amo. Se não for em Cristo, é um amor que vai morrer. Eu tenho que falar um amor em Cristo, essa caridade, sabe? E hoje as pessoas já perderam isso. Caridade é, eu vou fazer um ato de caridade. Caridade é uma palavra hoje para o mundo tão, nossa, eu já fiz a minha caridade hoje. Não é. Olha a moral católica onde está. Olha a maravilha da moral católica. É você compreender a palavra caridade, o sentido. Para onde nos leva. Isso é maravilhoso demais. Olha, cada dia que eu estudo mais a doutrina católica, eu fico apaixonado. E cada dia que eu estudo mais eu sei que eu menos sei. A gente não sabe nada. Eu não sei nada. Há um ano atrás não sabia nada. Agora, cada vez, chegar daqui a 10 anos eu vou saber menos ainda. Porque quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai enxergando a nossa limitação. A nossa quem sou eu? Temos que aprender muito, muito, muito mesmo. Caridade. Pecado. Esse é o último ponto, pecado. 9 horas, tá. O pecado muitas das vezes na crisma, as pessoas elas confundem pecado com erro, né? Um erro, você pode errar e não estar pecando. Um exemplo assim, básico, 2 mais 2 igual a 4, mas eu coloco que é 5. Errei, é pecado? Não.
Não é pecado. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. É o que nos afasta de Deus. Isso sim. E conforme eu falei no início, o pecado nos faz esquecer de Deus. Mas Deus nunca esquece de nós. Por isso que pelas graças atuais, nós sempre voltamos a Deus, desde que a nossa razão leve a vontade, dentro da prudência, a seguir a Deus. Olha que maravilha, tudo vai se fechando. Tudo vai se fechando. Tudo vai. Por isso, que quando você olhar nos 10 mandamentos, o que é uma vida cristã? Eu estou aqui, nessa linha, tem abaixo da linha e acima da linha. Tá, vocês já imaginaram a linha aqui. Eu estou em estado de pecado mortal, eu estou abaixo da linha. Eu vou e me confesso, eu estou na linha. Eu estou na linha. Por quê? Porque eu me confessei desde que haja um arrependimento perfeito. Perfeito não, até imperfeito também. Mas se for perfeito, melhor ainda. Tá? É muito difícil ter um arrependimento perfeito, é. Imperfeito geralmente é. É o que acontece. Me arrependi. Pronto, cheguei lá na linha. Já basta para ir para o céu? Não. Se nós confessarmos e morrermos naquele exato momento, possivelmente, se for um arrependimento do coração, nós vamos para o purgatório. Não vai para o céu. Às vezes a pessoa acha que vai confessar, estou confessado, morri e vou para o céu. Não vai não. É purgatório. Cada pecado mortal que nós realizamos aqui, e que a gente se arrepende, no purgatório são mais ou menos 7 anos. O menor sofrimento do purgatório é o maior sofrimento que existe na terra. É o menor do purgatório. Tá? Por isso que rezem pelas almas do purgatório. Porque possivelmente a gente pode estar lá quando morrer. Por isso, quando a pessoa morrer, só um parênteses, quando a pessoa morrer, não entre naquela história de, mas uma florzinha foi para o céu, não entra nisso não. O verdadeiro católico vai rezar pela alma dessa pessoa. O maior ato de caridade que vocês podem dar para uma alma da sua família é rezar pela alma da pessoa que faleceu. Porque quando você fala que a pessoa já foi para o céu e ela está no purgatório, basicamente ninguém vai mais rezar por ela. Meu Deus do céu, eu fico desesperado com isso. Eu já perdi meu pai e minha mãe, eu rezo todos os dias. A gente achar que foi para o céu é você está deixando de um ato de caridade para com um parente. Não pode. A doutrina católica, se vocês olharem toda a formação, a doutrina católica ela é muito rica. É muito rica, tem muita coisa a ser explicada. Os 10 mandamentos, se vocês começarem a estudar os 10 mandamentos profundamente, vocês vão ficar, meu Deus, eu não sabia que tinha tanta coisa. É tão rico, mas tão rico, que cada ano que eu vou estudando, eu vou aprendendo mais. Então o pecado é o que nos distancia de Deus. Por isso que existem diversidades, o pecado mortal e o pecado venial. Pecado mortal é aquilo que nos afasta radicalmente de Deus. Não é que Deus nos condena ao inferno, não. Deus ele não condena ninguém ao inferno. É nós que escolhemos. São nossas atitudes. Eu decidi. É como eu, em estado de pecado mortal, falar, Senhor, eu te amo. Nunca, não amo. Primeira coisa que eu falo nas minhas orações, Senhor, eu não te amo. Ensina-me a te amar. Porque cada pecado mortal que a gente comete com Deus, lá no filme Paixão de Cristo, a gente está enfiando um prego nele. Hoje, está enfiando um prego nele. Aquele prego que ele recebeu há 2000 anos atrás, a gente ajudou a colocar. A gente ajudou.
Uma vez eu vi um padre falando que quem está em estado de pecado mortal está abraçando o diabo. Abraçando o diabo. Entendeu? Essa parte do catecismo é fundamental estudar. Fundamental. Por quê? Porque vocês estudando os 10 mandamentos, vocês vão saber fazer um exame de consciência melhor. Sem saber os 10 mandamentos, não tem como saber. Eu vou dar só uma pincelada no primeiro, segundo e terceiro mandamento, e vocês vão entender a grandeza, uma pincelada, tá? A grandeza que são os 10, o primeiro, segundo e terceiro mandamento hoje, e depois os outros. Então, o pecado mortal nos distancia. Agora, para ser pecado mortal, tem os requisitos, né? Aqui, pecado mortal é matéria grave, cometido com plena consciência e livre vontade. É como? Terceiro mandamento. Alguém aqui lembra qual é o terceiro mandamento? Quem? Alguém lembra? Se lembrar, pode levantar, tá? Terceiro mandamento, a pessoa chega lá, eu não estou afim de ir à missa. Eu sei que a missa faltar é pecado mortal. Eu não vou não. Pronto, pecou mortalmente. Vou assistir o Faustão. Mas aí você para pensar, você tem o domingo o dia inteiro para ir. Mas eu já tenho Deus no coração, para que eu vou lá? Eu assisto pela Canção Nova, pela TV Aparecida. Mas quando a gente fala com os católicos que faltam a missa do pecado mortal, eles não acreditam. Está precisando estudar. O que está faltando hoje nos católicos é estudar. Parar de chororô, parar de sentimentalismo. Retiro é bom? É bom. Mas o que vai mudar ali no retiro se a pessoa não estudar a doutrina? Não vai. Tem uma frase aqui de um cardeal Robert Sara. A doutrina é o fundamento, sem a qual a casa, igreja, ou a casa, ou nós, a casa do nosso espírito, desmorona. Nós temos que ter doutrina, mas o católico é preguiçoso para estudar. É preguiçoso. Pelo amor de Deus, cansa. Cara, é tão bom, estudar as coisas de Deus, tem coisa melhor. O estudar as coisas de Deus tinha que dar prazer. A pessoa tinha que chegar num ponto e falar, cara, eu quero ir à missa. Eu preciso de ir à missa. E a igreja pede uma vez por semana. 24 horas tem o dia. 24 vezes 7. Eu não sei quanto é que dá aí não. Quem é bom em matemática aí, fizer 24 vezes 7. Deus só pede 1 hora por semana. E tem gente que não dá nem essa 1 hora e vai lá e fica no celular. Fica prestando ali, aí acaba participando o que ali? Concluindo na missa, 1 minuto na missa. Detalhe, já adiantando, porque eu não vou precisar falar. Terceiro mandamento, domingo, assistir a missa inteira, não é chegar lá na primeira leitura não, é chegar antes do padre entrar. Acabou a missa, o padre saiu, aí sair. O tanto de gente que eu vejo chegando na metade, chegando ali na primeira leitura, chegando depois do ato penitencial, não. Às vezes já sai lá, fica lá na ponta. Entende? Então, gente, olha, é a missa inteira. Por que é a missa inteira? Porque você vai estar dando o seu coração por inteiro. Cristo não deu o coração dele por inteiro? Deu. E ele o que pede no primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu ser, todo o seu entendimento.
da lei natural, ó, vocês veem aqui que eu estou passando muita coisa ainda aqui. A lei moral é isso que eu já falei lá no início, já está escrito no nosso coração. Eu não preciso falar para um católico que fazer isso, por exemplo, do matar. Eu não preciso, isso já está no coração de todo ser humano, ateu, à toa, o que for, tem que estar no coração. Não matar, isso é algo natural. Já ofende já a própria humanidade você matar. Então não pode, mas Deus coloca ali por causa do nosso coração duro, para a gente ver, meu filho, não mate, meu filho, vá na missa aos domingos. Vocês vão entender que não é só nos domingos, tem mais outros dias aí. Deixa-me ver aqui. A graça é o seguinte, eu fui falando já, e eu já falei muita coisa da graça aqui, já adiantando, é porque na crisma, e aqui também, porque eu estou seguindo mais ou menos a crisma, né? Eu vou lá na frente, volto, porque uma coisa vai se ligando à outra, uma coisa se liga à outra. Então, quando nós confessamos, nós já estamos na graça santificante. É Deus vivendo ali dentro de você. É uma inabitação trinitária que se chama isso, né? Inabitação. Mas quando você está no estado de graça, você vai crescendo de graça em graça. Essa graça em graça é graça atual. É você chegar lá no zero, que eu falei naquela linha. O que precisa para ser santo agora? É só não pecar? Porque se eu falar que é só não pecar, é muito simples. Então um filho fala, o que eu preciso para amar meu pai? É só não cuspir nele? É só não xingar minha mãe? Então não xinguei minha mãe, eu já estou amando a minha mãe. Não cuspi no meu pai, eu estou amando o meu pai. Não, o amar, eu aprendo muito com o padre Paulo Ricardo. Amar é você doar-se até doer. A frase de Santa Teresa de Calcutá: amar é doar-se até doer. Se amor não custasse nada, isso não é amor. Amor tem que ter sacrifício. Por isso que Santa Mônica, quando rezava para o filho, ela se sacrificava também. Porque só rezar, eu vou rezar. Mas você tem que se sacrificar também, tem que ter uma atitude interior, você tem que buscar, é o sacrifício pelo outro. Amor custou caro, custou sangue desse homem aqui. Ele não pediu somente o seu coração emprestado, ele falou: filho, eu quero o teu coração, dá-me o teu coração. Eu quero o teu sacrifício. Às vezes muitas denominações falam que eu só preciso aceitar Jesus. Ele já se sacrificou por mim. Você não precisa mais se sacrificar. Isso é um erro teológico e espiritual gigantesco. Gigantesco. Sim. Entendeu? Nós temos que nos sacrificar. Então, para ser santo, nós precisamos ir além. Quando o sofrimento bater na tua porta, ame este sofrimento. Quem tem filho, filha aqui, ame o sofrimento como você ama o seu filho, sua filha. É difícil? Mas é o caminho nosso para a santidade. Conforme o Concílio Vaticano II fala que a nossa vocação é a santidade. Sabe por que nós não somos santos? Porque nós somos preguiçosos. Preguiçosos. Nós esquecemos. Às vezes a pessoa só quer estudar a doutrina.
Olha só, se estudar a doutrina, maravilha, porque vai chegar uma hora que você vai dar um start e vai acordar. O problema é quando você não estuda a doutrina, e a maioria dos católicos não estudam. E os que estudam e sabem muito de doutrina, está faltando uma outra coisa: estudar a espiritualidade. De Santo Inácio, de Santa Teresa d'Ávila, alguma espiritualidade católica. Não importa a arquitetura, conforme o padre Paulo Ricardo fala. Não importa a arquitetura da santidade que você vai escolher. Importa a engenharia da santidade. A arquitetura é o jeito que você vai escolher o prédio da sua santidade que você vai construir. Eu quero do jeito carmelitano? Beleza. Do jeito franciscano? Beleza. Você vai escolher isso daí. E na vida de santidade cristã, aqui fala: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Isso está em 2 Timóteo. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Ou seja, quando fala bem-aventuranças, está falando em Deus. O que é ascese? Existe ascese e mística. Ascese é quando você está nas moradas de Santa Teresa d'Ávila. São 7 moradas. A ascese é a via purgativa, 1ª, 2ª e 3ª morada. A mística é quando você entra na 4ª morada em diante. A ascese é aquela busca para você chegar à santidade. Para ser santo, nós temos que chegar no mínimo à 4ª morada. Só resumindo, tá? Não tem como passar mesmo não. São 7 moradas. Quando nós estamos em pecado mortal, nós estamos fora da morada, fora do castelo. Quando confessamos, entramos na 1ª morada. Na 1ª morada, nós temos uma vida de ascese, vai crescendo de graça em graça, chega na 2ª, para chegar na 3ª, mas isso não é fácil chegar não. Santa Teresa d'Ávila, aos 19 anos, freira, ela para chegar na 3ª morada demorou 20 anos. Para chegar na 4ª, desculpa. Na 4ª, 20 anos, Santa Teresa d'Ávila. É muito. É 1ª morada. É purgatório. Por quê? Porque, gente, na 1ª, 2ª e 3ª morada, que é via purgativa, é onde nós vamos purgar aqui pelo sofrimento, amor ao sofrimento, para chegarmos à santidade. Porque a pessoa que morre na 1ª, 2ª e 3ª morada, vai para o purgatório, olha, via purgativa, purgatório, para purgar aquilo que deveria ter purgado na 1ª, 2ª e 3ª morada, mas por preguiça, nós não quisemos. Mas por preguiça ou não, se for para o purgatório, no purgatório a gente pode passar 100 anos, 200, a vida inteira lá. Não, a vida inteira que eu falo o seguinte, até Jesus voltar, né? Se Jesus demorar 5 milhões de anos, são 5 milhões de anos no purgatório. Porque quando eu falo a vida inteira, é porque a nossa vida geralmente é 100 anos, né? 70, 80. Entenderam? Não, sim, quem vai para o purgatório vai para o céu. Então, olha só, aí chega na 4ª morada. Na 4ª morada, já é a via mística. Já é santo. Já é santo na 4ª morada. Aí, só que da 3ª para a 4ª morada, é a 1ª noite escura, que São João da Cruz fala. A noite escura do sentido. Aí, 4ª e 5ª morada, nós temos que chegar no mínimo, deveríamos chegar na 5ª morada, no mínimo,
Porque sexta e sétima, só Deus, Ele por graça que Ele quer, para aquela pessoa que Ele faz chegar na sexta e sétima morada, não é para todos, é pela graça dEle. Por quê? Porque da quinta para a sexta, é a noite escura do Espírito. Aí sim, porque na sétima morada, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele não terminou a Suma Teológica. Um dos grandes livros da Igreja Católica, a Suma Teológica. Ele não terminou. Por quê? Porque em dezembro de 1573, se não falha a memória, ou 72, é porque eu não lembro. Aí ele entrou na sétima morada. Aí ele viu que o que ele estava escrevendo era coisa de criança. Gente. Olha só, vamos entrar lá nos 10 mandamentos. Eu vou falar do primeiro mandamento, tá? Eu tenho aqui até... São 20 minutos ainda. Dá. Olha só, do primeiro mandamento, o que acontece? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada, que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Êxodos 20. Essa passagem aqui, muitos católicos abandonam a igreja. Chega um protestante e fala isso: meu Deus, como é que eu não aprendi? Nossa, a igreja mentiu para mim, e vira protestante. E nem se aprofunda nisso daqui. Cara, eu já fui protestante, a minha esposa foi protestante, eu sei disso daqui. Isso daqui leva muita gente. Falta do quê? Conhecimento. Como fala o profeta, acho que é Oséias, não lembro: meu povo morre por falta de conhecimento. Está faltando estudar. Isso daí chama-se uma coisa: vergonha na cara. Resumindo, Oséias foi muito tranquilo, né? Ele poderia ter falado: o que falta no meu povo é vergonha na cara. Aí tá, vamos lá para o primeiro pecado mortal, contra a fé. Contra a fé é o seguinte: dúvida voluntária. Olha só que interessante. Dúvida voluntária sobre a fé: negligencia ou recusa como ter verdadeiro o que Deus revelou e o que a igreja propõe para crer. Então a igreja fala, mas eu não quero acreditar. Pecado mortal. Se a igreja fala uma coisa, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Dúvida voluntária é esse. O que é? Eu não quero acreditar. Eu não quero. Eu não aceito isso como verdade. Isso é um pecado mortal. Por quê? Porque eu estou formando a minha consciência errada. Olha a história que eu estou contando da virtude moral, da consciência moral desde criança. Não é a sua consciência que tem que valer, é a consciência moral em Cristo que nós vamos formando em nós. Por isso que o mundo está todo errado. Por isso que está todo errado. Se nós estudássemos Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, rapaz, o mundo seria outro. O problema dos filósofos hoje é que eles são totalmente, eu ia falar totalmente anti, né? Mas aí ficaria estranho. São anti-Aristóteles. São anti-Aristóteles. Aí o mundo se perde no relativismo. Tudo é relativo, meu filho. Tudo é relativo. Tudo. Deus é relativo, tudo é relativo. Relativismo. Nada. Não.
Você, não, pode fazer isso, não, que isso, não precisa, não, aquele cara está falando, rapaz, Deus ama todos. Poxa, Deus te ama, Laísa. Poxa, olha, Deus te ama tanto, Deus aceita você do jeito que você é, meu filho. Deus aceita você do jeito que você é. Isso é a palavra que desgraça a vida. Quando eu falo desgraça, é que tira a graça de Deus. Esse nome, desgraça, tira a graça de Deus. Isso é uma desgraça na vida da pessoa. Deus te aceita do jeito que você é. Sim, Ele aceita você do jeito que você é. Só que tem um problema. Para você permanecer nele, você tem que mudar o seu jeito e ficar igual Deus quer. Não é o jeito que você quer. Nós temos que nos adequar a Deus. Eu sou todo pecador, mas Deus me aceita pecador. Eu vou para Ele, mas Senhor, eu quero estar contigo, mas eu quero continuar pecador. Está errado. Está errado. Tem que mudar a vida. Por isso que foi moral católica, temos que mudar a nossa vida. Isso, para se consertar. Só que as pessoas não querem se consertar. Não querem. Teve uma palestra sobre feminismo aqui na Pastoral do Adolescente, no primeiro semestre. Feminismo é algo que a Igreja Católica mesmo está desgraçando o mundo, principalmente as mulheres. O feminismo não veio para ajudar as mulheres. Não veio. Aí vamos dar uma palestra do feminismo aqui, numa igreja católica, foi dar para católicos, pessoal, maioria, 99% saiu revoltado daqui. Aí no outro dia teve adoração, na outra semana teve adoração, um monte de gente chorando, emocionada. Gente, olha só, emoção não leva ninguém a Deus não, tá? O choro, você chora na missa, chora no retiro, chora na adoração, acabou, vai ali, vai embora. Tem que ter uma conversão verdadeira, da razão, da inteligência, do coração, que aquele choro seja um choro do sofrimento vivido. O verdadeiro retiro, ele começa quando ele termina, é na segunda-feira quando você começa a levar porrada, aí sim começa o retiro. Incredulidade é a negligência da verdade revelada, ou a recusa voluntária. Eu sou incrédulo a isso, chega num ponto que chega na heresia. Heresia a Igreja Católica tem os dogmas, se um católico não aceita um único dogma, ele é herege. Porque imagina, são 100, você é um passarinho, e são 100 fios te segurando para não ir para o céu. Você corta 99 fios, se tiver um, o passarinho fica preso ainda. O passarinho fica preso. Apostasia é quando você rejeita todos os dogmas. Eu rejeito. Acabou. Um protestante para a Igreja Católica está rejeitando tudo. É um apóstata. Rejeita tudo. Por isso que quando a minha esposa era batizada católica, quando ela voltou para a igreja, a primeira coisa que ela teve que fazer foi se confessar e pedir perdão por ter recusado a Igreja Católica. A primeira coisa que ela teve que fazer, na listinha dela de pecados. Agora vai, esperança, é o desespero que eu falei. É o desespero que eu falei lá, né? Você tem o desespero de não conseguir a salvação em Deus. Então aquela pessoa que está desesperada de não chegar no céu, naquele momento ela está pecando, por isso que ela tem que pedir perdão, não pode entrar no desespero, e nem ter a presunção de estar com um lugar no céu garantido. Caridade, vamos pegar aqui, o ódio a Deus. O ódio a Deus é um pecado mortal. A ingratidão é um pecado mortal.
A tibieza, e tibieza é o seguinte, é uma negligência ou hesitação em responder ao amor divino. Deus está falando algo com você, e você naquela tibieza, você não quer responder ao chamado dele. E você sabe, o teu coração sabe o que você tem que fazer. Jonas, quando foi mandado para lá, ele não quis ir. Tibieza. Só a ele prestarás culto, só a Deus. Quando nós prestamos culto a Nossa Senhora, a algum santo, é que nós estamos nos dirigindo a Deus pelo santo, por Nossa Senhora. Não é um culto a deusa, não existe deusa Nossa Senhora como os protestantes falam, não. O culto a Nossa Senhora é dirigido a Deus, tanto é que o terço, ele é mariano, mas o terço todo é cristocêntrico. É você rezar o terço olhando para Cristo com os olhos de Maria. Com os olhos de Maria. Vou pular aqui algumas coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Superstição. Superstição é um pecado mortal. Idolatria é pecado mortal. Adivinhação é pecado mortal. Magia é pecado mortal. Horóscopo, quem gosta de horóscopo é pecado mortal. Astrologia, quiromancia, interpretação de presságios, da sorte, fenômenos de visão, recurso a médiums, feitiçaria, espiritismo, irreligião, ateísmo, sacrilégio, simonia, agnosticismo. Eu não tenho tempo para entrar em tudo nisso não. Como é que é? Vou dar um exemplo, só um exemplo só, porque aí senão a gente... você está em pecado, nós estamos em pecado mortal e vamos comungar sabendo que é estado. Não, rapaz, eu teria que parar para pensar e ver. Não farás para ti imagem esculpida de nada. Aqui quando fala, nós podemos fazer imagem esculpida, nós temos que entender no todo. Nós não podemos fazer essa imagem, desde que nós a adoremos como se fosse o nosso Deus. Eu fazer a imagem de São Francisco de Assis e começar a adorar essa imagem como se fosse o meu Deus. Não. Agora fazer uma imagem pode fazer, não tem problema nenhum. Segundo mandamento, o nome do Senhor é santo. Nós temos que santificar o nome de Cristo nas nossas atitudes diárias. Não falar o nome de Deus em vão, ou seja, não prometer em vão. Quando prometer, você tem que prometer dentro de uma verdade e de uma justiça, e não é aquela promessa tipo, cara, eu vou prometer algo impossível. Não, nem prometer chantageando a Cristo, a Deus. Não, por quê? Olha só, se isso acontecer, eu faço isso. Que isso? Você está negociando com Deus agora? Aconteceu isso, eu vou subir o convento ajoelhado com um prego no joelho. Não faz esse tipo de promessa não faça. Tem tantos sacrifícios que você pode fazer na ascese, depois a gente pode conversar um outro dia sobre a ascese, tantos sacrifícios. Vai fazer um sacrifício desse, todo mundo te vendo lá, ajoelhando, subindo, você vai estar fazendo isso mais por honra tua, viu, eu consegui subir. Não pode. Blasfêmia, pragas, o abuso do nome de Deus, o respeito com o nome cristão, respeitar o nome cristão do outro, o seu nome, porque o seu nome, escolhido por seus pais, é um nome santo. Terceiro mandamento, do domingo, domingos e dias de festa. Olha só, gente, dentro da Igreja Católica e no Código de Direito Canônico, fala para nós cumprirmos o preceito dominical, e Padre Paulo Ricardo fala também, para cumprir o preceito dominical, ir à missa do sábado meio-dia,
até final do domingo à noite. Quem for no sábado à tarde, sábado a partir do meio-dia, mesmo que a liturgia não seja dominical, cumpriu o mandamento, o preceito dominical. Isso está no Código de Direito Canônico. E o Padre Celso conversou comigo, tirou também essa dúvida para mim, e o Padre Paulo Ricardo também falou. Porque tem muita gente que fala, não, tem que ser no domingo, se for no sábado tem que ir no domingo. Eu não estou falando para a pessoa chegar no... Isso daí é no seguinte sentido, a igreja ela é tão mãe, que ela estende o horário para quem às vezes não pode, ou vai viajar, ou vai estar numa situação que tem aqui, numa missão, alguma coisa, no domingo não pode ir, vai no sábado, já cumpriu o horário, já cumpriu o preceito. Outra coisa, todo domingo então, começando do sábado, meio-dia, só que tem outro negócio, tem alguns dias no ano que tem que ir também, 8 de dezembro, Imaculada Conceição, 1º de janeiro, é Maria, Mãe de Deus, e Corpus Christi. São esses 3 dias fora do preceito dominical. Se vocês olharem o catecismo, vão ter vários aqui. Só que, no Código de Direito Canônico, a CNBB pediu autorização para o Vaticano, para a Santa Sé, e a Santa Sé autorizou. A Santa Sé autorizou. Não foi a CNBB, a Santa Sé, que você, nos dias, por exemplo, na Epifania, na Assunção, São José, Santos Apóstolos Pedro e Paulo, todos os santos que caem dia de semana, transferido para o domingo. Porque se você for para a Europa, para outros países... Se o dia de todos os santos, aqui, 1º de novembro, cair numa terça, tem que ir na terça, tem que ir no dia. Então, se você está no Brasil, agora se você está no exterior, você tem que cumprir o que está no exterior lá, tá? Vale aqui só para o Brasil. Deixa eu ver aqui. Gente, faltam 4 minutos, eu estendi um pouquinho mais a primeira parte da moral cristã, porque esse 1º e 2º mandamento, esse gostinho dando, para vocês terem uma ideia sintética, que esses 3 mandamentos nos levam diretamente a Deus, são focados mais em Deus. Você olha lá, amar Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, e a missa aos domingos e festa de guarda. No 4º mandamento, o 1º mandamento do 4º mandamento, honrar pai e mãe. Olha que inteligência, na 2ª tábua, o topo do mandamento horizontal, honrar pai e mãe. Que maravilha, que sensacional. E vocês estudando honrar pai e mãe, vocês vão ter uma ideia, que honrar pai e mãe não é só você honrar o seu pai e sua mãe, pai e mãe honrar filho, honrar professor, honrar catequista, honrar os governantes, tem muito mais coisa por trás disso, muito mais coisa. Gostaria de agradecer vocês, e Deus abençoe, tá bom? Amém.